Como eu disse anteriormente, o túnel do Juá era o único túnel na cidade do Rio de Janeiro não revestido. Ele havia sido perfurado em rocha, em Minas Facoidal, e na época ele foi considerado de excelente qualidade, o maciço rochoso foi considerado de excelente qualidade, e não havia necessidade efetiva de fazer o revestimento. E ele assim ficou por mais de 30 anos, quando pequenos blocos, pequenos pedaços do teto e das laterais começaram a se desprender, inclusive caindo em cima de carros e provocando alguns acidentes. Evidentemente que isso era uma situação inaceitável e o túnel acabou sendo fechado para que se achasse uma solução de obra que trouxesse de volta a segurança necessária ao tráfego que por ele passava, e era fundamental, né? Era a ligação direta entre a zona sul da cidade e a Barra da Tijuca. Então, o túnel foi fechado, teve que ser fechado, e nós fomos chamados a participar para tentar dar tentar verificar, né, o porquê, depois desse tempo, esse material começava a se despregar do teto. Então nós propusemos um trabalho geológico bastante expedito, mas bastante intenso na época, e aproveitando que o túnel estava fechado, né, nós pudemos fazer os levantamentos geológicos geotécnicos necessários. Então nós mapeamos, né, a galeria do túnel num nível de detalhe muito alto, né, o esquete final a escala era de 1 para 100, né, e a nossa busca ali era a definição de zonas, visíveis zonas de fraqueza, e ver até onde essas zonas de fraqueza no maciço rochoso estavam associadas à queda dos blocos, né? Então, para isso, nós fizemos um trabalho bem tradicional de mapeamento, como se estivéssemos mapeando dentro de uma mina, né? Fizemos um levantamento das fraturas, das foliações, enfim, de todas as estruturas que pudessem ser observadas. Coletamos amostras no sentido, né, de fazer o estudo estrutural, mas também petrográfico. Nós, de cara, né, de pronto, a gente observou que havia, sim, uma relação direta entre aquelas estruturas que nós estávamos observando e o fato de, depois de mais de 30 anos, esse maciço ter se fragilizado. Outros aspectos que levavam a essa fragilização, evidentemente, era o uso muito mais intenso do que o projetado para o túnel, a passagem de ônibus e caminhões, que não era prevista inicialmente quando o túnel foi projetado, e a falta de manutenção, né? Depois de mais de 30 anos, 35, 36 anos, o atrito, né, da passagem dos carros, junto com a fumaça, junto com a ocupação, se deu acima do maciço rochoso, com a infiltração de esgoto sanitário, inclusive, mas também em função das obras da abertura dessas fraturas, com percolação de mais água. Obviamente, o maciço havia sofrido um processo de deterioração, né? Isso a gente estava lá para tentar ver se havia uma possibilidade de nós darmos um trato que não fosse a definitiva cobertura daquelas rochas, né? Bom, e aí ficou muito evidente, como eu falei, essa relação entre as estruturas e também a parte mais alterada que nós observamos do maciço rochoso, né? Então havia, sim, uma relação direta entre a presença de estruturas e um maior nível de fragilização, vamos chamar assim, do maciço rochoso. Essas rochas também foram mapeadas por fora, né? E lá nós pudemos encontrar, naquele pequeno trecho, todas as estruturas que são as estruturas mais importantes, que regem, digamos assim, a geologia estrutural da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente pôde observar os planos S1, frutos, né, da fase de deformação D1, que gera uma foliação. A gente pôde ver essa foliação sendo dobrada,
numa fase de deformação seguinte, ainda dúctil, né, que a gente chama de fase de deformação D2, que talvez seja a mais importante em termos de geração de estruturas, né, e a essa fase D2 são associadas algumas zonas de cisalhamento, tanto quanto restritas, mas em níveis, né, muito bem marcados, tanto a nível de observação em mapa, quanto a nível de observação local, e há uma transposição da foliação. Então, os planos S1 e S2, os planos estruturais S1 e S2, eles são plano paralelos. Se eles são plano paralelos, isso indica que nós deveríamos ter um dobramento muito forte, um dobramento recundente, tá? Que era exatamente o que a gente pôde comprovar a partir de outras observações, não dentro do túnel, mas na área externa ao túnel. Associado a esse evento, né, de deformação, a gente tinha também o primeiro pico metamórfico, né, ou o mais importante pico metamórfico, o M1, que está associado diretamente à fase de deformação D2. A fase de deformação D3 ela já se estabelece não mais no regime dúctil, ela transiciona no regime dúctil-rúctil, né, e começamos então a ter um retrometamorfismo, né. O abaixamento das temperaturas faz com que as paragêneses metamórficas se reorganizem, né, e nós temos então um processo de um segundo metamorfismo que é agora retrógrado, que a temperatura está declinando, tá certo? Essa deformação D3 ela é associada, em termos estruturais, né, ela é marcada pela presença de dobras normais, suaves, abertas, portanto, nada muito intensivo. O pico da deformação já havia passado, nós já estávamos indo, então, para uma área mais de extensão, né, de distensão do material e não de compressão. E, finalmente, a gente tem a fase de deformação D4, essa sim já, francamente, no estado rútil, que é a fase, então, em que a crosta já é mais fria, mais rígida, se adapta, né? Ela se adapta à dinâmica própria, né, da sua interferência, ou da interferência dessa deformação, e acaba, então, se acomodando e ganhando um pouco mais de espaço, e com esse espaço a trincagem, né, a quebra dessa crosta, gerando, portanto, uma série de fraturas verticais, subverticais, e que localmente podem estar associadas a algum tipo de retrabalhamento, principalmente no preenchimento dessas fraturas através de fluidos, né, fluidos hidrotermais, que ocupam esse espaço, gerando brechas, gerando diques, coisas desse tipo. Lembrando que essas estruturas, né, elas também são responsáveis pela ascensão dos magmas referentes aos magmatismos pretéritos, tá certo? Os magmatismos tardios, do ponto de vista da evolução da orogênese brasileira, tá bem? E como é que essas estruturas se mostram, né, nos afloramentos observados na região? Então, aqui a gente tem o que a gente está chamando de padrão estrutural D1, portanto, a foliação gerada e observada nessas rochas, ela é referente à primeira fase de deformação, né? E o que a gente observa é um bandamento nessas rochas gneissificadas, certo? Um bandamento que é bem nítido, tá? Aqui também, tá? Esse bandamento fica mais nítido ainda nessas áreas aqui, quando há intercalação com esses diques, né, de material pegmatítico, tá? Então, D1 gera uma foliação plano paralelo, tá? Nada de muito difícil de ser observado. A confusão acontece quando nós estamos mapeando e observamos a estrutura S2, né, relativa, portanto, ao padrão estrutural de D2, a deformação D2. E por quê? Porque, na verdade, elas se sobrepõem, elas têm a mesma direção, elas têm um leve caimento sempre para sul-sudeste, né, caindo aí em torno de 18 até 23 graus,
E são, na verdade, deformações diferentes que ficam muito bem marcadas quando a gente tem a oportunidade de ver esse tipo de padrão de deformação, né, mostrando aqui a recumbência e as dobras apertadas associadas. Portanto, esse plano aqui é o plano D1 que está sendo revirado e gerando um plano que também é paralelo. Portanto, são dois planos paralelos, S1 e S2 são paralelos, e a gente só consegue matar essa charada a partir do momento em que a gente consiga, no campo, observar as zonas de charneira, mostrando, então, essa dobra apertada e essa transposição da foliação. Tá? Okay? Eu insisto, os caimentos dessas camadas são muito similares, portanto, não ajuda muito. Você precisa ter traquejo, ter experiência nessa aventura pela cidade do Rio de Janeiro para saber, então, se você está realmente medindo, né, S1 ou S2. Tá? Já D3, a gente já pega aquela deformação anterior e a deforma de um jeito um pouco menos, fazendo dobras como essas aqui, né? E gerando giro, né, dos megacristais, tá certo? E eventualmente gerando padrões de cisalhamentos, né? Então nesse caso, em D3, a gente já está saindo do estágio, né, de deformação rúptil, do estágio de deformação dúctil e indo para o estágio de deformação rúptil, ok? Que vai ficar muito bem marcado quando nós chegamos nas estruturas associadas a D4. D4, portanto, é amplamente associado a um padrão estrutural de fraturamento. A crosta já está resfriada, a crosta já está basicamente fria, portanto, ela se rompe, não tem mais a capacidade de se deformar de forma dúctil, e essas aberturas que são formadas por essas fraturas, elas são imediatamente preenchidas, tá, por material brechoide, né? Nesse caso aqui é uma mistura de quartzo com calcita e feldspato, tá? Aqui mais quartzo e feldspato, e aqui mais feldspatos, calcita e quartzo. Então você tem, por vezes, a abertura dessas fraturas de uma maneira bastante expressiva e o preenchimento por fluidos hidrotermais, selando, digamos assim, essas fraturas. Lembrando que essas fraturas, posteriormente, elas vão ser reativadas, e são elas que vão permitir a ascensão desse magma básico, né, e alcalino dos eventos do Cretáceo e dos eventos mais proximais, né, mais cenozoicos, digamos assim. Tá? Então, essas fraturas elas já foram reativadas algumas vezes depois dessa época, né, da orogênese brasiliana. E essas fraturas elas também coincidem com os eixos de posicionamento das fases granitoides tardias da orogênese brasiliana. Uma das coisas bem interessantes desse trabalho foi o fato de que foi possível, né, nós mostrarmos que a alteração hidrotermal ela é tão ou mais importante do que a alteração intempérica, né? Normalmente, quando a gente vê um maciço rochoso alterado, a gente pensa logo no efeito do intemperismo, né? Do intemperismo químico, da ação externa, do meio externo sobre o maciço rochoso. Mas a gente esquece que, na verdade, processos de alteração hidrotermal que são associados, vamos lembrar, né, ao momento de geração da rocha, seja ela magmática, seja ela metamórfica, né, eles também produzem, né, muitos minerais que são correlacionáveis àqueles que o processo de intemperismo também produz. Então, nesse caso específico do túnel do Juá, nós podemos fazer uma relação muito objetiva entre a estrutura e o preenchimento dessas estruturas por material de alteração fruto de hidrotermalismo, já que a gente estava muito abaixo do nível de alteração do maciço rochoso, né? E dentre esses
digamos assim, principais processos, né, que a gente pode observar, e pôde observar especificamente nesse caso, a gente tinha processos de cloritização, sericitização, salsolitização, muscolitização, caulinização, epidotização, oxidação e carbonatização. Cada um desses processos, como está explicitado aí no texto, eles são referentes a ações de fluidos quentes, né, sobre certos minerais. Então, se você tem um processo, por exemplo, retrometamórfico, né, que é um processo que você ainda tem calor, bastante calor, coisa aí de 600 graus, 580 graus, e você tem fluidos percolando o teu mineral, você pode perder esse mineral formado, né, no pico do metamorfismo, no caso da biotita e do anfipólio, ele pode perder estabilidade, né, e com isso ele incorpora um pouco dessa água e quebra essa estrutura. No que ele quebra essa estrutura, obviamente ele vai deixar de ser biotita, vai deixar de ser anfibólio e vai se transformar num mineral mais estável a essas novas condições. Tá? No caso, a clorita é um candidato bastante comum a essa transformação. Tá? Então, todos os outros processos, basicamente, eles acontecem da mesma forma. Né? O fato de você ter a entrada de um fluido naquele material tira aquele material da sua zona de estabilidade e o transforma numa fase mineral mais adequada àquelas novas condições. Então, cafeodispato e plagioclásio se transformando em micas potássicas, né, em silicita, o plagioclásio sendo alterado, gerando uma mistura de minerais epidoto, carbonato, né, e silicita muito fina, são os cafeodispatos e, eventualmente, as biotitas sofrendo processo de musculitização e assim por diante. Cada um deles atua especificamente na formação de um certo tipo de mineral que vai se mostrar mais equilibrado, né, àquelas novas condições a qual o material original estava submetido. Isso não tem nada a ver com intemperismo. Entretanto, muitos destes processos, eles também ocorrem, né, com processos superficiais. Então, eventualmente, você tem uma rocha exposta à ação intempérica e essa rocha pode passar por um processo de silicitização, de carbonatização, de cloritização. Né? A rocha em si não, né? Os minerais da rocha, né, podem passar por esses processos. Então, os produtos acabam sendo os mesmos, mas as condições de formação desses produtos é bastante diferente. Nós vamos passar aqui rapidamente, né, então, por esses processos, né, só para mostrar isso, em lâmina, tá certo? Todas as imagens que vão ser mostradas agora foram obtidas a partir de lâminas petrográficas, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um processo de cloritização bastante intensivo. Nesse caso aqui, as biotitas, né, sendo transformadas, né, sendo alteradas, então parte delas já são material clorítico. Aqui a gente já vê até um pouco de muscovita, na verdade. Mesma coisa aqui, né, esse esverdeado já é uma biotita que já foi totalmente transformada para clorita. Aqui nós temos material de um dique, né, que nós encontramos dentro do túnel, possivelmente um piroxênio, que também já está sendo cloritizado. No caso aqui, a gente já muda, a gente sai dos minerais máficos e vai para os minerais mais félsicos, e aí a gente tem, no caso aqui, olha, os feldspatos, né, sendo alterados, né, para silicita, tá? Então, cafeodispato sendo alterado para silicita, plagioclásio sendo alterado para uma mistura, né, de minerais em frações muito finas, que a gente chama de salsurita. Aqui eu acho que é um exemplo muito bacana, né, que mostra desequilíbrio e equilíbrio. Reparem, certamente esse plagioclásio aqui se formou numa condição e com uma composição, eventualmente, né, bastante distinta dessa microclina. Reparem que a microclina não está sofrendo
qualquer tipo de processo de alteração hidrotermal, enquanto que o plagioclasto está completamente detonado, inclusive aquele que está incluso na microclina. Então, significa que essa microclina ela está em equilíbrio, né, com o líquido hidrotermal que provocou essas transformações. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem a formação de sericita, já praticamente muscovita, né, a partir de grãos de biotita. Tá? E aqui um plagioclasto também já bastante prejudicado e uma microclina se preservando, né? Mostrando de novo que essa microclina devia estar numa condição, durante o seu processo de precipitação, né, em equilíbrio com esse fluido hidrotermal, portanto o fluido hidrotermal não acaba não atacando essa microclina. Né? Então aqui é um exemplo bem específico disso, né? O grão do plagioclasto fortemente alterado e é um grão que está incluso no megacristal de microclina. Né? Então, das duas, uma. Ou esse grão foi alterado antes do crescimento dessa microclina, e, portanto, essa microclina tem um crescimento bastante tardio em relação ao processo da alteração hidrotermal, ou houve um certo nível de convivência entre o fluido hidrotermal e a precipitação da microclina, né? Portanto, os dois, né, o fluido e a microclina, estavam em relativo equilíbrio. Né? Aqui são os gneiss, né? Esqueci de falar, essas lâminas foram feitas nos gneiss do túnel, né? E aqui a gente volta a mostrar a biotita já aqui fortemente cloritizada, né? Ela já está aqui azulada, num padrão bem de clorita mesmo, né? Um plagioclasto completamente alterado para produto de salsolitização. Aqui uma mica já completamente transformada, uma biotita transformada em muscovita e a microclina preservada. Tá? Então, mesmo que a textura da rocha mude, né, o padrão de transformação pela alteração hidrotermal ele se mantém. Tá? Aqui só mais alguns exemplos, né? Nitidamente aqui já uma mica branca, né? Muscovita, tá? Aqui os processos de alteração formando o plagioclasto, né? Sendo salsolitizado, plagioclasto salsolitizado, aqui a gente vê nitidamente isso, ainda tem o grão de plagioclasto preservado em algumas partes, mas já alterado na sua parte mais interna, outros já fortemente deformados e as microclinas preservadas. E aí a gente chega mais especificamente nesse processo, né, de muscovitização, né? Então a gente tem cloritas aqui formando na biotita, mas a gente tem também já micas chamadas mica branca, né? A muscovita basicamente é uma mica potássica, né? E durante o processo de alteração, né, de substituição química nesse processo de alteração hidrotermal, eventualmente se ela está transicionando, se ela não é primária, né, se ela é fruto de uma alteração, ela está perdendo o ferro e o magnésio. A biotita está perdendo o ferro e o magnésio e preservando o potássio. E por isso você transforma uma biotita numa muscovita. E aqui o preenchimento, né, de fraturas, de microfraturas, né, tudo isso aí a gente está vendo em lâmina, portanto o aumento aqui é expressivo, e a gente vê que nas fraturas a gente tem o preenchimento por material silicítico e carbonático, ok? Mas a massa principal do mineral não está alterada, portanto, na verdade, esse mineral já estava formado, ele se fraturou e com isso o fluido hidrotermal, né, percolou essa fratura e precipitou esse material sem interagir diretamente com a parte principal do grão. Outros produtos também que nós temos associado a esse processo de alteração hidrotermal são o processo de oxidação, né, que é, de certa forma, a lixiviação, né, da parte do óxido de ferro dos minerais ferro-magnesianos.
né, e aí precipita sob forma de óxido ao longo de planos de fraturas e geram padrões desse tipo aqui, minerais bem mal definidos, por exemplo, né, com texturas serrilhadas, coisas desse tipo, e a formação de vermequita, que também, de certa forma, a gente associa a um processo de retrometamorfismo, pelo menos nessas rochas aqui do Rio, né, e a gente vê nitidamente aqui, por exemplo, né, uma corrente assim de quartzo, né, indo em direção aqui a essas finas estruturas que geram a vermequita sempre na borda da microclima, né? Então é um plagioplasma intercrescido com quartzo na borda da microclima, tá? Então esses seriam, digamos assim, os principais, né, produtos dessa hidrotermalização. Outra coisa que a gente também pode e deve observar quando está fazendo um estudo desse tipo é relacionar as estruturas, né, geológicas observadas na fase de campo com a repercussão delas a nível de observação ao microscópio. Eventualmente é mais fácil, eventualmente é mais difícil. No caso, quando você está tratando com rochas de composições granodioríticas, graníticas, quartzo-dioríticas, ortoderivadas de uma forma geral, por vezes você não consegue definir com muita clareza a foliação, acaba definindo mais um bandamento, tá certo? E é o que a gente pode ver aqui, um bandamento, né, félsico, máfico, né, uma interdigitação de bandas félsicas com bandas máficas, essas bandas félsicas com quartzo e feldspatos predominando e as bandas máficas com biotita e hornblenda predominantes. E nesse caso aqui, esse bandamento representa a estrutura D1. No caso aqui, a estrutura D2, como a gente falou, ela é plano paralelo a D1, e nesse caso, observando aqui numa rocha de composição diorítica, a gente observa também, então, aqui um bandamento entre esse material mais félsico e esse material mais máfico, que no caso aqui predomina um pouco mais por conta da composição natural, né, da rocha em questão. Tá? A gente pode ver aqui também, né, uma junção, né, dessas camadas que representa, a nível geral, a nossa deformação mais apertada, né, dessa fase D2, tá certo? Gerando, então, aquelas foliações plano-paralelas e, basicamente, nas mesmas direções dos planos S1. No caso do padrão D2, como a gente viu, a gente está num campo que vai do limite, né, da ductilidade para o campo rútil, né? E aí, nesse caso, a gente tem processos como esse de recristalização, né, recuperação de grãos, no caso aqui de quartzo, a gente consegue ver aqui uma variação dentro dos grãos de quartzo, né? Então, gera uma extinção ondulante, né, portanto, um tipo, né, de deformação nesses grãos. A gente vê também, né, áreas muito afetadas pelo processo de transformação associado ao miolo, né, da matriz da rocha, e áreas em que a gente já tem um grão mais ou menos recuperado. Então, essas são feições que a gente busca para caracterizar, digamos assim, essa feição D3, insisto, que parte do campo dúctil para o campo rútil, né? Um padrão intermediário. E no caso de D4, aí a gente já tem uma certa destruição da petrotrama, né, pelo cisalhamento mais intensivo, pela ruptura num plano qualquer, né, rúptil agora da rocha, a rocha já está resfriada, tá certo? E gera uma textura um pouco mais, digamos assim, de crescimento aleatório dos materiais, com muito material transformado, né, com muito material já modificado. Tá? Aqui a gente, no gneiss facoidal, né, algumas outras estruturas que a gente observa quando observar
quando fazemos a observação dessas rochas ao microscópio, é aquela mesma situação em que a gente tem uma fratura, né, quebrando um megagrão de microclina, lembrando que os facóides, né, desse gneiss, né, ou seja, esses megagrãos, são de cafeldspato, né, microclina predominantemente, e eles são fraturados, e essas fraturas são preenchidas por esse material hidrotermal, gerando, né, a colagem do grão, né, com finos grãos de quartzo, alguma coisa de biotita, né, algum carbonato, alguma clorita, tudo isso misturado. Tá? Aqui, de novo, para a gente observar, né, esse bandamento, né, um bandamento muito bem marcado, né, nessa rocha, nesse gneiss facoidal, semifacoidal. O semifacoidal, a diferença é que os facóides são um pouco menores, né? Lá no facoidal a gente pode ter grãos de microclina na ordem de 5, 6, 8 centímetros. Nos semifacoidais os grãos não passam de 2, 3 centímetros. E aí a gente vê um bandamento bastante bem marcado, né, com os grãos de biotita ao longo de um certo plano, né, intercalado com as frações félsicas dessa rocha, predominantemente de microclina, plagioclásio e quartzo, que dá a essa rocha uma composição granítica. Tá? Mais um detalhe desse gneiss, que a gente do campo chama de facoidal fitado, né, o semifacoidal fitado, porque exatamente nesse caso os cisalhamentos são tão intensivos, né, que ele fica com as bandas, né, bandas que se intercalam entre máficos e félsicos, ficam relativamente apertadas. Isso na lâmina a gente consegue ver também de uma maneira bastante bem marcada. E diferentemente do slide anterior, nesse caso a gente vê que tem um processo de alteração hidrotermal bastante expressivo ao longo do plano, né, de ruptura, ao longo do plano em que essas fraturas estão preenchidas. Tá? Isso é bem legal. A parte mais interna preservada e ao longo desses planos onde se deu o cisalhamento, a movimentação cisalhante, né, a presença desses grãos hidratados, né, de minerais hidratados, como a biotita, já transformados, e a transformação que provoca no plagioclásio, né, nos grãos de plagioclásio que ocorrem nas zonas mais proximais desse cisalhamento. Ainda que associado a esse gneiss semifacoidal fitado, né, é um detalhe, né, para a gente observar com mais precisão os efeitos, né, desse processo de cisalhamento e o crescimento desses materiais, frutos, né, da percolação desses fluidos ao longo desses planos de cisalhamento, que acabam transformando as fases minerais que estavam estabilizadas. Tá? Então, nesse caso, o ataque é muito forte ao plagioclásio e às micas, né, a biotita, tá? Com formação de salsurita, a formação desses padrões nas micas, né, que a gente chama de bird's eyes, que é a incorporação de gotículas muito finas de água nos planos, né, da biotita, e aqui já com transformações possivelmente para clorita ou algum tipo outro de argila. Enquanto que os grãos de feldespato, né, do plagioclasmo, no caso, a microclina continua preservada, né, os grãos de plagioclasmo já também bastante atacados por essa deformação, por esses fluidos hidrotermais associados a esses planos da deformação D3, esses elementos associados à deformação D3. Outras vezes, isso acaba sendo uma coisa um pouco mais intensa, né? E não só, quando eu digo mais intensa, estou querendo dizer que ela vai além dos planos, né? Ou das proximidades do plano, e invade a petrotrama da rocha, a matriz da rocha, provocando uma forte substituição né, nos materiais mais sensíveis a esse ataque hidrotermal. Insisto, de novo, plagioclasmo. Né? A gente aqui tem o quartzo preservado e as microclinas também preservadas,
mas no caso os biotitas e o clavoclasma sendo fortemente atacados, né, gerando processos de cloritização e salsibutização. Tá? Aqui mais um exemplo do vinesse fitado e das consequências ao longo dos planos, né? Como é que esse processo se dá e a preservação do resto da matriz da rocha. Então, com isso, a gente foi identificando que havia uma relação entre a perda de qualidade do maciço rochoso com a estrutura da rocha, né? É evidentemente que essa alteração hidrotermal ela está lá desde o nascimento da rocha, mas com o tempo, e considerando que ela ocupa planos, né, bem definidos na rocha, isso acaba sendo reaberto e percolação de água, né, natural agora, né, do próprio maciço rochoso, pode levar a uma abertura dessas fraturas e, com isso, aumentar o nível de fragilidade do maciço rochoso. Tá? Bom, do ponto de vista, né, metodológico, até aqui a gente havia aplicado uma metodologia que a gente já tinha testado em outras áreas da cidade, indo, portanto, desde o levantamento de campo, fazendo a amostragem, né, uma análise petrográfica qualitativa e semi-qualitativa e semi-quantitativa para classificar as rochas, além da análise estrutural. E as demais atividades que a gente iria incorporar ao projeto, pelo menos havia a previsão de que fossem assim incorporadas, era a testagem, né, de certas metodologias, né, que ainda não haviam sido aplicadas. Então, a gente, a grosso modo, né, a gente tem essas metodologias aqui, né, já foram aplicadas e foram apresentadas, e essas aqui em verde eram as novidades que a gente estava se propondo, né, a testar, né, nesse projeto, que era coloração de lâminas, análise semi-quantitativa por via úmida para determinação de perda de volume de H2O, de água, análise no raio-x, tá certo? Através de NUMEV, né, o microscópio eletrônico da varredura, análise espectral para determinação da porosidade da rocha, que também seria um método não invasivo, e microsonda eletrônica para a gente tentar quantificar, né, e qualificar melhor as fases minerais modificadas. Bom, nós conseguimos alguma coisa, incorporar alguns métodos novos a esse projeto, e o primeiro deles, e que trouxe resultados bastante interessantes, foi a questão da coloração de lâmina. Né? A coloração de lâmina o que se faz é pegar a lâmina petrográfica, que a gente está acostumado a trabalhar, e fazer uma injeção, né, de um reagente, no caso o azul de séries, que é pressionado por uma bomba de vácuo para dentro das estruturas daquela fina película que representa a nossa lâmina. E com isso a gente consegue, de certa forma, né, abrir um pouquinho a estrutura para permitir a percolação desse azul de séries e ver, portanto, qual é a configuração da distribuição, do caminho, né, dos líquidos dentro daquela rocha. Tá? E a gente aplicou isso a várias amostras e os resultados foram muito interessantes. Né? Por vezes, inclusive, mostrando para a gente que aquelas rochas que a gente considerava como não alteradas, elas eram não alteradas, mas elas tinham um potencial de serem percoladas por fluidos bastante expressivo. E outras que a gente esperava que tivesse uma certa facilidade, né, de incorporação desses fluidos, por conta das suas estruturas, elas não se mostravam tão porosas quanto a gente imaginava. Portanto, o método foi interessante nesse aspecto, porque quebrou uma certa ideia que a gente tinha, né, mostrando que, na verdade, as coisas elas variam. Existem outras demandas na rocha, existem outras condições que a gente tem que levar em consideração quando faz essa avaliação geral. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, exatamente a situação que eu acabei de colocar,
nós tínhamos a rocha San e aplicamos o azul, né, de metil nela. Está aqui então a lâmina antes da aplicação e está aqui a lâmina depois da aplicação. E a gente vê que a quantidade de fluido que percorreu, né, os limites dos grãos foi muito grande. Então a gente imaginava que, na verdade, esses limites de grãos eles eram bastante próximos, bastante fechados, e, no entanto, a gente vê que não é bem isso que acontece. Na verdade, a presença desse fluido e uma pequena variação na pressão provocada pela bomba de vácuo fez com que o azul, né, se misturasse, digamos assim, nessa matriz da rocha, né, mostrando que, na verdade, ela tem uma certa permeabilidade. Apesar dela se mostrar sã, ela seria uma rocha que, digamos assim, seria sensível, né, a esse processo de percolação de fluidos. Aqui é a mesma coisa, né? Inclusive aqui, né, no caso aqui, a gente deve abandonar um pouco essa ideia, porque isso aqui é um buraco na lâmina, o mineral, na hora da confecção da lâmina, deve ter pulado fora. Mas é o mesmo sistema, né? Ele realça uma série de limites de grãos e uma série de pequenos planos de quebra que a gente não observa tradicionalmente. Tá? O método ele se mostrou extremamente válido, né? Porque a aplicação, né? Fazer a aplicação do azul de metil é muito simples, desde que você tenha o equipamento apropriado, e o resultado ele é imediato. Na verdade, você usa a mesma lâmina que você já havia usado para fazer a descrição da sua rocha, para fazer a descrição petrográfica, né, a identificação mineralógica, a classificação, a análise estrutural. Essa mesma lâmina agora ela serve também para te dar uma ideia da questão da porosidade. E então se mostra uma informação relevante, porque aponta, né, para a gente a qualidade desse maciço rochoso, né, do ponto de vista das suas microestruturas, né, do seu olhar ao microscópio. Tá? Então, foi um método que a gente aplicou pela primeira vez aí nesse trabalho e que ganhou o selo de validade. A relação custo-benefício foi entendida pela gente como muito boa. Uma segunda teste feito, né? Na verdade é uma coisa bastante simples, mas que do ponto de vista da geologia de engenharia não era muito aplicado, pelo menos a gente não tinha notícia dessa aplicabilidade na forma como nós fizemos, foi simplesmente medir, né, a perda ao fogo dessas rochas. E o que é a perda ao fogo? A perda ao fogo é aquela água que está incorporada à sua rocha, né, e que quando você a coloca sob aquecimento, essa água acaba por evaporar. Então basta você pesar a sua rocha antes de colocá-la devidamente no local onde ela vai ser aquecida e depois pesar ela novamente, essa diferença vai ser a água que se perdeu. Lembrando que essa não é uma água estrutural, né, colocada, amarrada dentro da estrutura dos minerais. Tá? É uma água incorporada, é uma água de umidade a essa rocha. Certo? E aí a gente vê, quando faz o comparativo entre a rocha sã e a rocha alterada, que a gente tem uma variação, por vezes pode ser bastante grande em termos de perda ao fogo. Né? Então, para algumas rochas, por exemplo, a gente quase que quadruplica, né? Na verdade, mais que quadruplica essa variação, mostrando que esse tipo de rocha, a mineralogia a qual ela é feita, é muito mais sensível à alteração hidrotermal, tá certo, do que outras como o tonalito ou mesmo o gneiss plagioclase. Tá? Então, nesse caso aqui, dentre os testados, né, os basaltos e os fonolitos, exatamente essas rochas que ocupam essas zonas de fraqueza, né, vieram ocupar essas zonas de fraqueza por reativação durante o Meso-Cenozoico, elas são mais facilmente alteradas, né, por conta de um efeito da alteração hidrotermal, isso muito em função desse confinamento e da sua composição.
já as outras são um pouco menos afeitas. Tá? O nível de variação não chega a ser muito grande. De novo, esse é um método muito simples, né, de quantificação, né? Basta você ter uma múltipla para você conseguir fazer o aquecimento até as temperaturas devidas, e você vai estar trabalhando já com a amostra que você já coletou, basta que você gere ali o pó, né, a diminuição dessa amostra, uma granulação fina, fazer então a moagem, a prensagem, pesa, vai para a múltipla e 24 horas depois você tira da múltipla e faz uma segunda pesagem depois dessa perda, dessa secagem dessa água não estrutural, né, que é exatamente o que você quer medir. Isso te dá um parâmetro muito legal no sentido de ver o potencial de alteração da tua rocha, né, e, portanto, do maciço rochoso na qual ela está inserida. Bom, outro método, né, que foi utilizado também foi a utilização do MEV, né, do microscópio eletrônico de varredura, em cima das mesmas lâminas, né, ou pelo menos das mesmas fatias onde a lâmina foi fabricada, né, na tentativa de nós observarmos feições mais específicas, com um aumento bastante mais expressivo, na faixa de 2.000 a 3.000 vezes. Né? E evidentemente que quando você consegue boas imagens disso, e a nossa experiência nesse caso não foi assim tão boa, a gente tem uma riqueza, né, do detalhamento bastante impressionante. Né? Então a gente, por exemplo, né, a gente pode ver perfeitamente aqui os minerais, digamos assim, granulares, né, os feldspatos, o quartzo, e a zona do vandamento, onde a gente tem os minerais planares, né? Prioritariamente no caso da rocha, que a gente estava estudando, a presença de biotitas e menos frequentemente de anfibólio. Né? Então isso fica bastante, uma visão diferente. Tá? A mesma coisa aqui, quando a gente aproxima um pouco mais, né, aumenta um pouco mais, na verdade, a observação, o nível de observação, e a gente tem os minerais granulares, né, com os óxidos. Né? Então a gente consegue ver a exata relação entre eles, a dinâmica de penetração das fraturas, até onde elas vão, né? Como é que então o fluido poderia estar se locomovendo dentro dessa estrutura. Essas imagens aqui, elas foram imagens do tipo SE, obtidas através de elétrons secundários, que nos dão a ideia de um olhar em três dimensões, né, um padrão 3D. E, obviamente, quando a gente faz isso, né, principalmente numa fase inicial, a gente acha que essa vai ser a imagem que vai trazer maior informação para a gente. Bom, aqui a gente tem outras imagens de outras rochas, né, por causa do Gneiss, tem bostonito, também para elétrons secundários, né, imagem do tipo SE. E nesse caso aqui, a gente começa a observar uma coisa que foi para a gente uma surpresa, uma boa surpresa, diga-se, que são as imagens tipo BSE. Né? As imagens BSE são aquelas chamadas de elétrons retroespelhados, tá certo? Então, elas não dão necessariamente, elas não dão para a gente uma imagem em 3D. Mas reparem só, quando a gente compara, né, uma imagem SE, né, com uma imagem BSE, como nesse caso, a riqueza de informação, daquela informação que para nós é importante, que são a distribuição das fraturas, né, e os limites dos grãos, ficam muito mais visíveis numa imagem BSE do que numa imagem SE. Né? Isso porque, quando você tira esse efeito, né, de 3D da imagem, ele te dá uma superfície lisa, onde então as fraturas são realçadas. Né? Então a gente observa que, poxa, nesse caso aqui, né, essa parte aqui, né, essa parte aqui.
e a gente não consegue ver essas fraturas menores distribuídas na forma como elas estão nessa imagem aqui. A gente pode até imaginar aqui, né, nesse contato entre o material granular com o material quartóide, que seja uma coisa desse tipo aqui. Mas aqui na imagem DSE fica bem mais visível, né? E isso foi uma surpresa para a gente. Então, mais especificamente, né, essa imagem, repara, na imagem SE a gente consegue ver essa e essa, que corresponde a essa e essa, né? Mas essas três aqui a gente não consegue observar. Isso aqui está ampliado para o mesmo nível, tá? Né? Então, as imagens BSE, elas nos dão, do ponto de vista da distribuição das fraturas, uma informação melhor do que as imagens SE. Tá? Isso foi para a gente uma novidade. Eu, particularmente, não esperava na época isso. Né? Então, o método ele também se mostrou bastante válido, porque ele agrega um nível de informação grande, justamente nessa particular definição dos limites dos grãos e no aprofundamento das fraturas, né? E, portanto, por onde esses fluidos hidrotermais poderiam estar efetivamente circulando. É um método relativamente simples de se obter informação. Hoje, com os microscópios eletrônicos mais modernos, a gente agrega muito mais informação do que agregamos à época. Né? Hoje, inclusive, a gente já pode fazer um perfil para tirar, inclusive, composição dos grãos. Né? Mas, enfim, é um método que também agrega valor nessa nossa busca, né? Na nossa interpretação dessas feições estruturais a nível de observação microscópica, né? O MEV passa a ser uma ferramenta tremendamente importante e ela é um negócio fácil de fazer e barato, né? Desde que você tenha um aparelho disponível para você rodar o seu material. A preparação é simples, o fazer, né, adquirir os dados é simples e a interpretação ela pode ser bastante rica. No caso desse projeto, nós não conseguimos testar esses dois métodos, que seria a análise espectral para determinação de porosidade das rochas. Então, seria feito um scan da rocha, né, e um programa no software faz a avaliação dos vazios e nos dá um percentual de porosidade, né, um percentual de vazios daquela rocha, e também a microsonda eletrônica, quando a gente, na verdade, ia tentar aprofundar mais a discussão das relações químicas entre o material original e o material secundário, material primário e material secundário. Né? A nossa ideia era examinar bem biotitas preservadas, por exemplo, para biotitas já fortemente alteradas, através da sonda, e ver que tipo de transformação havia acontecido. Repetir isso para os feldspatos, né, para todos os minerais que fossem possíveis de serem feitos, para definir com clareza aqueles nossos processos de alteração que nós apresentamos na fase inicial dessa aula. Bom, por fim, a gente tem sempre que pensar na questão do custo, né, desse material, desse projeto como um todo. E, na verdade, quando você está envolvido num projeto grande de engenharia, o custo de um estudo desse tipo ele é relativamente ínfimo em relação ao que você vai gastar na obra propriamente dita. Né? E a gente tem sempre que ter a perspectiva de que quanto mais informação você tem, evidentemente que melhor vai ser a qualidade da decisão que você vai tomar para efeito de obra. No caso específico, nessa época no túnel do Juá, nós conseguimos reverter a ideia de que era necessário fazer, né, a cobertura do túnel, né, o revestimento do túnel em concreto, mostrando que, na verdade, todos os acidentes que haviam acontecido estavam relacionados às zonas em que a rocha estava deteriorada por conta da presença de zonas de cisalhamento. Então, nós trabalhamos exclusivamente nessas áreas, colocamos umas cortinas, na verdade, de aço nessas áreas para sustentar essas rochas lá em cima, né?
E, em alguns casos, foi feito um jateamento de concreto para dar uma sustentação melhor, e o custo da obra caiu para menos de 40% daquilo que havia sido previsto inicialmente. Então, um investimento relativamente barato, né, pode repercutir, né, num orçamento muito menor para a obra que você vai executar com o mesmo nível de segurança. Mesmo depois feita a obra e liberado o tráfego, né, a gente não teve mais qualquer tipo de ocorrência dessa forma, né, de queda de blocos em cima dos carros, até que houve, aí sim, a decisão de se ampliar a via e se duplicar a via, e durante esse processo de duplicação, né, dos túneis, aproveitou-se e se revestiu esse túnel. Portanto, hoje na cidade do Rio de Janeiro não há mais túneis em rocha sem serem revestidos. Tá? Esse era o último, né? Esse era o que se mantinha dessa forma. Então, agora, mesmo essa área acabou sendo revestida nesse processo de duplicação da via por conta dos eventos esportivos de 2014 e 2016. Mas o custo do nosso projeto era relativamente barato, né? Levantamento de campo, na verdade, R$ 2.500 por dia. Isso varia, né? No caso do túnel, a gente trabalhava só à noite, porque o túnel era fechado só à noite, entre 11 da noite e 5 da manhã, então isso altera o custo, o custo da diária, né, de trabalho é um pouco mais alto. A análise petrográfica, né, ao custo de R$ 450 a lâmina, produção e descrição. A análise estrutural com até 150 pontos, na faixa de R$ 3.500. O processo de coloração de lâmina na faixa de R$ 200 por lâmina. E medição, né, de perda ao fogo, 150 por amostra tratada. Raio-X, um bom médio hoje está na faixa de R$ 500 a hora, e você obtém um volume de informação muito grande. Se souber trabalhar direito, já levar tudo prontinho, sabendo exatamente o que você quer fazer. Análise espectral de porosidade, 250 na amostra, no mesmo sentido da Vanelli, você tem que estar com tudo preparado já para executar a tarefa, e vale também para microssom. Tá? Então, não estou considerando nesses três aqui o custo da preparação das amostras, tá certo? Que pode aumentar em 20, 30% esses valores. Tá? Então, não chega a ser nada muito crucial do ponto de vista orçamentário quando comparado ao nível, né, o volume de informação que você vai obter. Tá? E a gente, e eu vou mostrar isso na próxima aula, a gente teve a oportunidade de avançar bastante nisso, né, quando nós trabalhamos no túnel da Transolímpica. A Transolímpica foi uma via criada, né, na época das Olimpíadas, né, e foi necessário fazer um túnel bastante grande ali, e aconteceram alguns problemas geotécnicos e nós fomos chamados a intervir, e nós aplicamos exatamente essa metodologia, né? Só que aí com equipamentos um pouco mais novos e tal, e as respostas foram todas muito boas mais uma vez. Tá? É, e o custo, né, desse trabalho foi relativamente baixo, perto do gigantismo da obra que se avizinhava ali naquela região. A Transolímpica é uma via que liga a Avenida Brasil até a Barra da Tijuca. Tá? Mas isso é uma história que a gente vai contar num outro momento. Certo? Por hoje, então, a gente fica por aqui. Né? Tem aqui ainda as considerações finais, que, na verdade, é só uma junção de tudo isso que já foi abordado aqui. Eu espero que vocês deem uma lida aí com bastante calma em cada uma dessas coisas, para que a gente possa, né, na aula síncrona, né, a gente poder discutir os aspectos que ficarem mal definidos, mal determinados aí para vocês, tá certo? Lembrando sempre, né, que a geologia ela é uma ferramenta tremendamente poderosa no auxílio de soluções geotécnicas. Tá? E cabe a nós geólogos,
termos a capacidade, né, de gerenciar bem esses dados, gerenciar essas informações, transformá-las em algo que seja passível de ser, passível de ser usado pelo pessoal da engenharia. E nós temos que também desenvolver a capacidade de explicar isso a eles, né, para que eles vejam que, na verdade, essa informação que nós estamos dando faz com que mexa em planilha de custos, né, e mexa em definições de segurança das obras às quais a gente está envolvido. Legal? É isso. A gente se encontra na aula síncrona e as dúvidas eventuais serão tiradas lá, tá bom? Se cuidem, mantenham-se em casa dentro do possível, isso uma hora vai passar.